Meus queridos irmãos e irmãs, meu querido Padre André, sempre nos acolhendo com muita generosidade aqui na Igreja Matriz. Amados irmãos, estamos dando os primeiros passos nesse tempo quaresmal. Há dias, na quarta-feira de cinzas, iniciamos essa caminhada com um gesto penitencial. Inclinávamos as nossas cabeças, sobre elas eram depositadas as cinzas e ressoava em nossos ouvidos e em nosso coração aquele apelo do Senhor: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós acabamos de acolher a proclamação do Evangelho segundo Marcos. Marcos, diversamente de Mateus e Lucas, nos apresenta a tentação de Jesus no deserto de uma forma muito sucinta. Ele não descreve as diversas tentações, mas ele reassume muito brevemente: naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Mateus e Lucas descrevem as 3 tentações. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Aqui já uma expressão de harmonia. Jesus venceu o tentador. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Poderíamos dizer, já está dentro de nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Assim inicia Jesus a sua vida pública, segundo o Evangelho de Marcos, nos exortando à conversão e à fé no Evangelho. E precisamente é esta frase que a liturgia nos oferece, entre uma outra, para que na quarta-feira de cinzas, iniciando este tempo da quaresma, com esse gesto penitencial, pudesse ressoar em nós este apelo do Senhor. É o próprio Deus quem planta no coração de cada um de nós este apelo à conversão e à fé no Evangelho. A segunda leitura de hoje é tirada da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, e São Pedro faz uma ilação com aquilo que é narrado na primeira leitura, que é a aliança de Deus com Noé, e Deus que salva Noé das águas do dilúvio, né? Mas Pedro diz, né, caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos. O Verbo eterno de Deus assumiu a nossa condição humana, é o mistério da encarnação redentora. Assumiu tudo aquilo que é verdadeiramente humano. Se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Tudo o que é verdadeiramente humano foi assumido pelo Filho eterno de Deus. E ele assumiu a dor humana, assumiu a morte humana, morreu a morte humana e ao terceiro dia ressuscitou. E Pedro nos diz aqui: sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, ao Sheol, a região dos mortos, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construíra a arca. Então Pedro nos remete lá àquilo que é narrado na primeira leitura, a aliança de Deus com Noé, salvo das águas do dilúvio. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. E essa aliança com Noé, Deus já renova com a humanidade até chegar à nova e eterna aliança selada no sangue do seu divino Filho. E Pedro, quando faz a referência
a Noé, a arca, ele faz essa comparação. A arca, porque ali poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido de Deus para obter uma boa consciência, uma virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Nos tornamos criaturas novas, cada um de nós, pelo batismo. Amados irmãos, o batismo, o nosso batismo, o batismo que recebemos, foi a nossa inserção no mistério pascal de Jesus. Nos foi dado todos os frutos de sua obra redentora. No batismo, nós fomos arrancados da herança do primeiro Adão, que é uma herança de pecado e morte, e fomos colocados na herança do novo Adão, Jesus Cristo, que é uma herança de vida, de glória, de salvação. Somos criaturas novas e somos convidados, neste tempo quaresmal, a revisitar, a redescobrir com toda a sua força o sentido do nosso batismo. E aí eu quero, amados irmãos, assim, muito brevemente, refletir sobre Quaresma, tempo da Quaresma. A Quaresma de Jesus e da Igreja, recordando os 40 dias que Jesus passou no deserto, orando e fazendo penitência. A Igreja pratica a Quaresma com esta mesma atitude, preparando-se para celebrar a festa da Páscoa ou da ressurreição do Senhor. O itinerário da Quaresma é uma catequese catecumenal para preparar o batismo, porque neste período quaresmal se intensifica a preparação dos catecúmenos que na noite do Sábado Santo serão batizados. Então, durante a Quaresma, os catecúmenos são preparados. Ou também, durante a Quaresma, se dá a renovação das promessas batismais, que terá preparação para isso, que terá lugar na noite pascal. Nós que já fomos batizados, vamos também nos preparando para na noite pascal fazer a renovação das nossas promessas batismais. Vive-se, portanto, intensamente o significado da iniciação cristã, num clima de exigências catecumenais e de disciplina penitencial. Durante a Quaresma, os catecúmenos se preparam para o batismo e os fiéis se reconciliam com Deus e toda a comunidade se prepara para celebrar a Páscoa do Senhor, passando das trevas do pecado à luz da nova vida em Cristo. Assim, amados irmãos e irmãs, se participa na morte e ressurreição do Senhor. Durante os dias de Quaresma, tinham lugar nos primeiros séculos os escrutínios ou exames dos candidatos ao batismo, assim como as catequeses sobre os temas fundamentais do cristianismo. Isso desde os primeiros séculos. E os textos litúrgicos que vamos acompanhar ao longo desse tempo quaresmal refletem esses conteúdos. A imposição das cinzas ao iniciar a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, recorda a penitência pública de outros tempos, convidando agora à penitência voluntária por meio da oração, esmola e jejum. E como ouvíamos no Evangelho da quarta-feira de cinzas, essa prática da oração, da esmola e do jejum, ela deve acontecer no mais profundo de nós mesmos, em nossos corações, em nossas consciências, aquele sacrário secretíssimo onde ressoa a voz de Deus, porque a oração, o jejum, a esmola ou a caridade não é para sermos vistos pelos homens. Deus que vê o nosso coração, Ele aí percebe e aí Ele nos recompensa. Vejam, isso tudo nos convida, amados irmãos e irmãs, a perceber que a conversão a qual somos chamados não é algo
que nos toca ou nos alcança na periferia, na epiderme, no exterior simplesmente. Não, é algo que nos alcança, essa exortação, no mais profundo de nós mesmos, em nossas consciências, em nosso coração. É por isso que o profeta dizia: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É por isso que Paulo dizia: deixai-vos reconciliar com Deus, porque é a ação sobretudo dele que nos alcança e nos renova. Por isso o salmista canta: convertei-me, Senhor, e serei convertido, porque os frutos não são, em primeiro lugar, fruto da nossa força, mas é a ação de Deus em nós. Claro que, de nossa parte, cabe todo o empenho, toda a luta, toda a força que nos for possível. Cabe, de nossa parte, escancarar nossos corações, nossas consciências, para que sejam invadidas pela presença de Deus, pela presença de sua verdade, de seu amor, de sua misericórdia. Interessante, o Salmo de hoje nos convidava a cantar no seu refrão: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres dotados de inteligência e de vontade. O objeto próprio da inteligência é a verdade, o objeto próprio da vontade é o amor. E a gente cantava no Salmo responsorial: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Então o Senhor veio ao nosso encontro e Ele preenche a fome e a sede que dele temos. E amados irmãos e irmãs, e quero concluir lembrando como é importante que tenhamos clareza de que a conversão é obra de Deus em nós. Porque se fosse fruto da nossa força, aí a gente poderia, pelo caminho, desistir, porque às vezes a gente se sente tão frágil, tão incapaz. Mas como é obra de Deus em nós, não há por que desistir, porque Deus ama e jamais deixa de amar. E a sua presença amorosa, sábia e misericordiosa nos alcança sempre. Por isso o Papa Francisco insiste que não nos cansemos jamais de pedir perdão, porque, não obstante as nossas fraquezas e até mesmo as nossas infidelidades, Deus é sempre fiel ao seu amor. E diante da nossa miséria, o amor fiel de Deus se faz sempre misericórdia. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos permita, amados irmãos e irmãs, a viver com grande intensidade esse tempo quaresmal. É um tempo que transcorre tão rapidamente, 40 dias, já alguns dias se foram. Daqui a pouco já estaremos na Semana Santa, no Tríduo Pascal, e às vezes, porque somos um tanto distraídos por natureza, às vezes, a partir de um tempo assim tão denso, a gente fica com a sensação: puxa, poderia ter aproveitado mais. Esse é o tempo propício, é a hora para o nosso kairós, para a nossa conversão. Por isso que possa ressoar ao longo desse tempo quaresmal em nossos corações aquele apelo que Deus quis plantar no início dessa quaresma em cada um de nós, este apelo de seu divino Filho ao iniciar a sua vida pública. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, poderíamos até traduzir, e já está dentro de nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. E ao ressoar ao longo da quaresma, aos nossos ouvidos e aos nossos corações esse apelo, que possa ressoar também aquela palavra do profeta: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não se trata de uma conversão, insisto, epidérmica, periférica, nas aparências, não. É uma conversão que acontece no mais profundo de nós mesmos. E que possa também ressoar sempre aquela palavra de Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. É dele sempre a primeira ação, e sempre ele age ao compasso de um coração sábio e misericordioso e sempre amoroso. Deixemos também ressoar em nós
aquela prece do salmista: convertei-me, Senhor, e serei convertido. Pensamos essa graça, que cada um de nós possa, com grande intensidade de mente, de coração e de afetos, viver este tempo propício, esta hora propícia para nós, esse tempo quaresmal que nos convida a prepararmos-nos intensamente para a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Amém.